a gente conseguir construir essas startups para esses setores. Eu vou agora, já expliquei mais ou menos como é a dinâmica do que nós vamos fazer dentro do desafio, e esse é um evento para inspirar ideias. O importante é que a gente discuta a economia dessa região norte do estado e que a gente tenha ideias de como melhorar essa economia. Então, vou pedir para os nossos especialistas fazerem um painel de que oportunidades nós teríamos em cada um desses segmentos, entendeu? E que dificuldades podem ser já também melhorias. Então, a ideia é que a gente possa discutir oportunidades e dificuldades. E aí, esses dois vieses, eles vão balizar a criação de ideias de startups que possam atuar nesses três segmentos econômicos. Agora, passo aí a palavra para a Suilane. Na sequência, ela passa a palavra para os outros dois articuladores e vocês podem dar as boas-vindas e introduzir os nossos convidados especialistas. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Todos me ouvem bem? Ouvindo bem. Ótimo. Bom, a todos os alunos e professores que estão aqui, aos colegas do SEBRAE, sejam bem-vindos, né? Esse é um momento onde a gente realmente está dando start aí no processo de desafio aqui na nossa região, especificamente em relação à região norte. A gente já fez esse levantamento dessas potencialidades, né? A gente está com a especialista já para apresentar para vocês, a doutora Tereza Mota, vai abordar. E é bem interessante que a nossa proposta ela está bem fundamentada em duas pesquisas interessantes, né? Primeiro foi esse levantamento feito junto aos professores, que o Glauber já abordou. Segundo, em relação também ao mapeamento que nós fizemos recentemente das potencialidades aqui, por conta da implantação do ecossistema da inovação, e que realmente validou o segmento de saúde, é um dos segmentos validados, né, pela proposta de se trabalhar essas soluções inovadoras, e em outros segmentos também, como moda, metal mecânico, tá? Então, a prioridade de hoje vai ser dada para a saúde, mas a gente tem, inclusive, propostas secundárias para se trabalhar mais na frente. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar aí que a professora Tereza se aprofunde aí nas proposições. E aí, passa a palavra agora para o colega Jacó, para que ele também faça as boas-vindas dele. Obrigada. Olá, gente. Estão me ouvindo? Me dê só um feedback. Ouvindo bem. Ótimo. Um abraço aos colegas do SEBRAE, um abraço aí a todos os que estão junto conosco nessa empreitada desse ano, a todas as IES que aceitaram esse convite. Estamos muito felizes de iniciar toda essa trajetória, né, todo esse caminhar em busca aí da execução desse programa. E nós do nosso regional de Itapipoca, estamos muito felizes também pela adesão do professor Délis Carvalho, que vai também falar, né, representando aí essa temática ligada à tecnologia da informação e comunicação. Obrigado, professor. Também agradecer a adesão das IES da nossa regional, que estão envoltas, né, na ideia, na proposta, e nós desse nosso regional estamos muito felizes de estar também participando de uma forma bem integrada com a nossa equipe. E aí eu desejo que essa nossa manhã seja muito rica, seja muito proveitosa, e eu tenho certeza que iniciaremos esse programa com chave de ouro. Um abraço a todos, e eu passo agora a palavra para o meu amigo Magalhães, lá da região da Ibiapaba. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todas as pessoas que estão aqui nessa reunião, especialmente ao pessoal da Ibiapaba. Nosso tema, vamos tratar aqui da Ibiapaba, é o turismo, o desenvolvimento do turismo. É uma atividade que está se tornando aqui na nossa região ibiapabana, uma grande atividade econômica. Logicamente, a gente percebe que nós sofremos um grande baque agora, devido à pandemia, porque a classe mais afetada que pegou o turismo, mas nós estamos em franca recuperação. A colega Lucileide vai falar mais hoje, durante a fala dela, ela vai tirar algumas dúvidas, dizer como é que nós fizemos
Estamos trabalhando com turismo aqui. Saudar a todos os colegas do SEBRAE, especialmente aos colegas Freilane e Jacob, que são da região, e a todas as pessoas que estão assistindo. Saudar também o colega Glauber e o Dr. Regis Dias, e dizer que estamos à inteira disposição aqui e que tenhamos uma grande manhã de capacitação nesses temas do desafio Startup. Obrigado. Bem, gente, agora já podemos passar a palavra para o Germano, para o Wilma, que vão fazer a contextualização desses potenciais econômicos dessa região que estamos trabalhando. Bom dia, colegas. Era um prazer estar com vocês nessa manhã. Queria também aí enaltecer a participação de todos os convidados nossos. Reforço as falas dos nossos 3 colegas nas regiões. Eu procurei aqui montar uma apresentaçãozinha que nos desse aí uma referência desses 3 territórios que nós atuamos, para que nos ajude a refletir, a trocar ideias. E aí, para não perder mais tempo, meu amigo, eu vou logo aqui tentar plotar a apresentação. E aí a gente vai trocando ideias e ao final eu me coloco à disposição de todos vocês, tá certo? Deixa eu tentar aqui buscar a nossa apresentação aqui. Vocês estão visualizando aí? Ainda abrindo aqui, já. Ok. Ok? Então, assim, a gente procurou retratar, né, algumas informações aí desses 3 territórios, para que nos ajude a refletir. E aí a gente botou como tema aí um radar territorial, né? Quais são as oportunidades de desenvolvimento para as regiões da Ibiapaba, Itapoca e Sobral. E a ideia é que a gente comece primeiro com o nosso grande propósito, né, de transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Esse foi um propósito que nós criamos aí ainda no ano de 2018 e a gente comprova isso com os depoimentos que os nossos clientes vêm nos apontando a cada dia, inclusive com algumas histórias de sucesso. O SEBRAE, na verdade, ele trabalha num ecossistema empreendedor. E aí, quando a gente traça essa questão de um programa de desenvolvimento, né, desafio de startups, ele está focado aí também nessa linha de ecossistema empreendedor, onde você tem um jovem empreendedor que está aí nas escolas, nas universidades, que é o grande foco aí do programa. A gente também tem que olhar para a sociedade, porque a sociedade nos cobra uma série de posicionamentos. Não podemos perder de vista os negócios dessas 3 regiões que são impactadas com as ações do SEBRAE e dos demais parceiros. Nós olhamos também para a figura do empresário, porque o empresário é quem decide, né, a atuação do seu negócio. Nós não podemos deixar de ter o ator poder público, quer seja câmaras municipais, quer seja prefeitura, e até mesmo o governo do estado com as suas entidades que atuam nesses territórios. As instituições de estudo e pesquisa são fundamentais até para gerar conhecimento e transformar esse conhecimento em realidade. As incubadoras, que é uma forma também de a gente desenvolver novos negócios e estar atuando nos territórios, e os prestadores de serviço de uma maneira geral, que são muitas vezes parceiros aí nossos, para que a gente consiga realmente trabalhar forte nesse ecossistema empreendedor. E nessa situação, o SEBRAE entra como um conector desse ecossistema. A gente entende que é preciso estar fazendo toda uma relação, uma concertação com todos esses atores para que a gente possa realmente criar um ambiente favorável aos pequenos negócios. E quando a gente traz aí o desafio startup, é no sentido de a gente provocar, né, os talentos locais para que tragam soluções para os pequenos negócios. E como foram citados aí 3 segmentos direcionados, turismo, né, questão da saúde, então, e da TI, é importante a gente estar trazendo soluções que venham trazer benefícios para esses negócios aí nesse ecossistema empreendedor e que gere novas oportunidades. E para que a gente possa realmente trabalhar nesse ecossistema, o SEBRAE ele tem uma atuação territorial. As cidades colocadas aí são todas as sedes dos nossos escritórios regionais. E essas sedes é que traçam as estratégias de atuação em cada território. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando aí o território Itapipoca, Sobral e Tianguá, que veja que fica mais a parte norte do estado,
onde cada articulador nosso com as suas equipes traçam suas estratégias de atuação nesse ambiente aí de territórios, tá? E assim eles definem também uma atuação por micro-regiões. Para a gente ver em termos de dados socioeconômicos aí da região, nós fizemos um levantamento recente e nos coloca que a população desses 3 territórios gira em torno aí de 1.600.000 pessoas, né? É um público bastante expressivo para um território. E isso a gente tem que considerar porque é público normalmente consumidor dos pequenos negócios. Tem um destaque aí de 3 municípios, que são inclusive as sedes dos nossos regionais, que é Sobral, Itapipoca e Tianguá, que juntos, só esses 3 municípios têm quase 415.000 pessoas, ou seja, próximo de 30% de todo o território. Então, considerando que esse território para o SEBRAE, ele gira em torno aí de 51 municípios, vejam que apenas 3 municípios têm quase 30% da população, então é um número expressivo. Apesar de a concentração em relação ao Estado ser pequena, mas os 3 municípios são bastante representativos para os 3 territórios. Se considerarmos o PIB, né, o PIB tem aí um volume de 19 bilhões, mais ou menos, de recursos em 2017. Novamente, os 3 municípios se destacam com o maior PIB da região. Então, os 3 juntos aí representam 7 bilhões, né, de PIB nominal, de geração de riqueza no território, que os 3 juntos representam aí 4,91% do estado. É um dado de 3 municípios pequeno, mas para a região é representativo, tá? É importante lembrar também que o PIB ele fica muito concentrado aqui em Fortaleza e na região metropolitana, e que isso não é muito favorável para o desenvolvimento do estado como um todo. Se formos para o nosso ambiente de negócios, que são os pequenos negócios, você vê aí que teve uma evolução bastante expressiva, né, de 2007 até 2019. Hoje a região ela concentra em torno de 61.000 pequenos negócios. E que boa parte desses aí é o microempreendedor individual, que é essa nova categoria que de 2009 para cá vem demonstrando uma boa participação na economia com esses pequenos negócios nessa modalidade. E mais uma vez você vê o destaque aí dos principais municípios do território, onde tem Sobral, Itapipoca e Tianguá, mas aparecem 2 outros, que é Camusim, que fica, né, já no litoral, e São Benedito lá na Serra. Então esses 5 municípios juntos dão em torno aí de 24.000 pequenos negócios no território, que é um valor bastante expressivo dos 5 municípios apenas, tá? Importante a gente estar observando esses dados, porque nos ajuda a refletir sobre estratégia de atuação em cada território e nos municípios que são mais representativos. Para facilitar também o nosso entendimento, a gente trouxe aquele top 10 das principais atividades que atuam nessas regiões. Aqui nós temos separado para poder vocês terem uma ideia de como é que se comporta. Na região da Ibiapaba, quase 62% é de comércio varejista. Então, o comércio é a grande atividade desenvolvida nesse território, acompanhada depois de alimentação, com quase 10%, e comércio de reparo de veículos e motocicletas, com quase 8%. Então, veja que esses 3 segmentos aí, eles representam quase 80% dos negócios desse território da Ibiapaba. Quando nós formos para o próximo território, fiquem observando que se repetem os 3 primeiros. Itapipoca também tem uma forte participação do comércio varejista. Aqui, quando a gente fala, é da região de Itapipoca, que envolve os municípios que o SEBRAE atua. A mesma coisa na Ibiapaba, é a mesma coisa em Sobral. Tá? Então, veja que os 3 primeiros se repetem. E também vai na ordem dos 80 e poucos %, né, de participação desses 3 principais. Então, são segmentos que a gente tem que ter um olhar, né, para que a gente possa atuar. Apesar de o desafio startup estar focado em 3 segmentos, vejo que esses 3 segmentos estão contemplados no comércio, ou estão completados no serviço. Tá? Se nós formos para Sobral, mais uma vez, né, a participação do comércio varejista, da alimentação e do comércio de reparo de veículos também representa aí a casa dos 80%. Então, vejam que a economia dessas 3 regiões, ela trabalha fortemente em 3 segmentos principais.
E o comércio é o grande destaque, o comércio varejista. Tá? Se nós formos para a linha das políticas públicas, hoje, numa análise que a gente levantou aí, existe 68% de lei geral implementada nos municípios, aí, no caso, vem para o Estado. E na região aí de vocês, né, dos 3 territórios, a gente conseguiu relacionar esses municípios aí que estão citados, que ainda faltam implementar a lei. A lei ela é um instrumento importante porque cria um ambiente favorável aos pequenos negócios e ajuda ao município a estabelecer algumas políticas de incentivo. Por isso que a gente tem, ao longo dos anos, fortalecido a implementação dessa lei no sentido de favorecer a abertura de novos negócios e de fortalecer os negócios existentes. Então, essa é uma importância que a gente tem que trabalhar na questão de fortalecer políticas que incentivem, né, o desenvolvimento dos territórios com foco nos pequenos negócios, que são a grande maioria, né, presente nos territórios, não só cearenses, como os brasileiros. No entanto, né, com a Covid, nós tivemos aí um grande impacto, né, dos pequenos negócios que ficaram vulneráveis com a questão da pandemia. Esses são alguns dados aí que a gente trouxe para vocês terem ideia do que na região impactou. Tá? Então, vejo que só de microempreendedores de Vial teve um grande impacto em 35 mil deles. Então, dos 40 mil aí da região, 35 mil foram fortemente impactados. A mesma coisa vai para a linha da microempresa, 20 mil foram impactados, e a empresa de pequeno porte, que realmente tem uma menor participação nesses territórios, também foi impactada com 726 negócios. Se a gente for para o olhar dos segmentos produtivos, dos setores da economia, também teve forte impacto. Comércio, serviço e a indústria, né, teve forte impacto. O agronegócio, que é menos representativo em termos de negócios formalizados, aparece aí como uma pequena participação, mas acho que o comércio também foi fortemente impactado por conta da pandemia, que fez com que a maioria dos pequenos negócios ficasse aí 90 dias fechado. Então, isso gera realmente uma grande dificuldade. E se a gente for para segmentos, né, mais impactados, você vê que o varejo, como é a maior participação que tem no território, também foi o mais impactado. A moda também, como segmento, foi bastante impactada. A construção civil e os serviços de alimentação e beleza também foram outros segmentos bastante impactados. Vejo que a saúde, que é um dos segmentos que está sendo trabalhado aí no startup, no desafio startup, também foi fortemente impactado. Então é importante a gente estar atento a esses impactos que a Covid trouxe, mas de que forma nós podemos ajudá-los a reverter esse quadro e uma retomada de forma mais consistente. Então é isso que eu queria trazer de elementos para vocês, que a gente pudesse realmente gerar uma pequena reflexão e uma discussão, e me coloco aí à disposição dos colegas. Ok? Obrigado, Reis, obrigado a todos. Muito bom, Germano. Parabéns. Gente, eu acho que a gente pode agora começar a fazer as falas dos nossos especialistas. E aí, fiquem à vontade. A Wilma queria dar uma palavra também. Importante ouvir a Wilma, nossa articuladora. Claro. Bom dia, colegas. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Muito bem, Wilma. Muito bem. Nós gostaríamos só de falar para vocês um pouco sobre o radar de oportunidades. Nós estamos dentro dessa estrutura do radar, com foco exatamente para trabalhar essa jornada do cliente, mas também focado na questão das oportunidades. E, a partir disso, né, agradecer não só a possibilidade da ideia da unidade de cultura empreendedora, mas também a participação das instituições de ensino, através da articulação dos nossos colegas dos regionais, que possibilitam exatamente essa participação. Então, dentro do radar de oportunidade, nós só gostaríamos de mostrar para vocês a possibilidade que o SEBRAE quer visualizar, principalmente sobre a questão hoje de se não pensar apenas
na visibilidade que os nossos clientes ou potenciais empreendedores, a partir da pandemia, pensem no empreendedorismo por necessidade. Mas com a ferramenta como o radar de oportunidade, a gente pensa em trazer esse potencial empreendedor para que ele possa visualizar de trabalhar o empreendedorismo por oportunidade. Então, o Sebrae visualiza se trabalhar esse potencial empresário, que será as ações visualizadas pelos nossos estudantes, buscando as oportunidades apresentadas na região. Como é que o Sebrae pode levar, através do radar de oportunidade, esse nosso potencial empreendedor para uma esteira de oportunidades? Essa esteira de oportunidade, ela vale não só o acesso a planos de negócios, a possibilidade de jornada de crédito, de informações sobre produtos e serviços que ele pode dispor, até que o empreendimento dele seja visualizado e que ele seja efetivamente aberto. Então, dentre essa visão, o radar de oportunidades é uma tela, é uma plataforma que o Sebrae tem desenvolvido, e hoje a cidade de Sobral, ela já está mapeada, né? Ela foi já georreferenciada dentro dessa plataforma do radar, e vai estar disponível ao público a partir do dia 21 de agosto, onde nós teremos um lançamento oficial pela nossa diretoria. Mas hoje ela pode estar disponível também nessa semana, provavelmente ela já vai ficar disponível na próxima semana para os nossos colaboradores internos. E no segundo semestre para as regiões que aqui estão presentes, Itapipoca e também Ibiapaba. Mas o radar, ele é uma plataforma onde foram mapeadas mais de 80 a 90 tipos, segmentos de negócios, e dentro desses segmentos de negócio, como é que nós vamos poder atuar? Como é que o cliente, que ele não tem um negócio ainda, ele pode visualizar essa oportunidade? O que é que o radar ele vai entregar? As oportunidades de negócio dentro do município, dentro do bairro, dentro desse recorte territorial. E essa ferramenta ela é muito intuitiva. O Sebrae pretende trabalhar com ela, que quando um potencial empreendedor, quando a pessoa quer montar um negócio, e ela vai direto ao Google, que essa ferramenta logo apareça, para que esse potencial empreendedor possa visualizar informações de inteligência sobre essa oportunidade de negócio, não só de mercado, mas onde estão os melhores locais. Imagine Regis, Suilane, que são aí de Sobral, imagine um bairro aí de Sobral, e nesse bairro, quais são as oportunidades que o nosso potencial empreendedor pode visualizar. Então, o nosso radar, ele visualiza essas informações de forma atualizada, porque ele busca as informações da Receita Federal e traz também quais são os pontos, qual a melhor localização e como é que esse mapa está georreferenciado para o nosso potencial empreendedor. Então, ele pode buscar uma oportunidade pelo bairro, ele pode buscar uma oportunidade pelo tipo de negócio, ou então ele quer começar, ele não sabe qual é o negócio que ele quer montar. Então, ele pode fazer essa pesquisa, essa ação visando ampliar essa estruturação de mercado, estudar essa demanda, para que ele possa ver também as condições da concorrência e oportunidade. Então, aqui, rapidamente, só mostrar para vocês como é que essa tela, como é que esses negócios foram ranqueados e como é que ele fica. Aqui está um exemplo de Fortaleza, onde uma pessoa faz uma pesquisa sobre, por exemplo, no Meireles, o que ele quer montar. Então, aparece no alto casas lotéricas, lanchonetes, por conta de ser uma atividade neutra, pela questão da pandemia, né? Laboratórios de saúde, principalmente com foco hoje na economia da cadeia da saúde. Então, esse cálculo ele é feito por algoritmos que visualizam não só essa tendência de mortalidade, cenários de empresa, mas também como é que estão essas atividades em nível de saturação de mercado. Então, esse diagnóstico de mercado ele vai sair de uma forma muito simples e intuitiva, em 3 cliques, né? Nós vamos só mostrar rapidamente aqui para vocês como é que isso é visualizado. O radar pergunta, você já tem uma experiência ou conhecimento em alguma área? Você pode selecionar
um ramo de atuação. Eu fiz aí uma seleção aí, por exemplo, em bares, restaurantes, padarias, né? A gente sabe que essa nossa região mais turística, tanto em Ibiapaba como também em Itapipoca, há muito foco desse tipo de atividades. Então, para o potencial empreendedor, ele visualiza não só as oportunidades, mas também um ramo de atuação. E como é que isso é apresentado para ele? Essas informações relevantes sobre os negócios que vão possibilitar essa oportunidade, ela vai vir no formato de um diagnóstico estratégico. Esse diagnóstico ele vai falar do território. Isso que o Germano falou, como é que está a situação daquele território, daquele bairro, daquele município que foi selecionado. E esse mapa ele vai vir com a identificação das empresas. O potencial empreendedor ele pode clicar numa bolinha dessa e essa bolinha vai dar o nome da empresa, ele vai saber como é que está a concorrência dele, vai analisar essa dinâmica desses negócios e fazer uma pequena comparação entre negócios. Então, o foco, principalmente, de trazer a experiência hoje, por exemplo, do exemplo que eu coloquei para vocês, identifica o melhor local, até mesmo para o ponto comercial, e apresenta até 4 cenários. Se vocês analisarem aqui, quando eu pedi aquele exemplo das academias em Fortaleza, primeiro saiu a possibilidade da Aldeota, segundo Meireles, terceiro Cocó e quarto Dionísio Torres, né? Então, dentre essa visão, como é que o empreendedor vai visualizar isso? Ele vai ver no mapa, ele vai ver o município, ele vai analisar as condições, a classe, a renda daquele público que lá está, as condições, a frequência que as pessoas buscam através desses algoritmos e como vai estar também a disponibilidade dos pontos comerciais, para que ele possa comparar essas alternativas. E, a partir daí, como eu falei, há um mapa de oportunidades. Esse mapa de oportunidade permite esses cliques nos pontos. E também há uma legenda aí para que, dentro desse mapa térmico, o potencial empreendedor ele possa analisar. Ele pode observar, a partir daí, as micro e pequenas empresas que lá estão, as grandes empresas que estão numa cor, por exemplo, vermelha, a micro e pequena empresa vai estar na corzinha amarela, ele vai clicar quem é que está aqui e vai saber qual é essa zona de potencial de mais mercado, para facilitar essa decisão dele. Então, quando a gente fala que o radar pode trazer elementos para compor essa decisão, por outro lado, o Sebrae vai estar buscando nessa nossa esteira de oportunidade agregar, receber esse cliente com essas informações. Então, o que nós gostaríamos de apresentar para vocês, através desse acesso, que vai estar disponível já também nessas cidades que eu vou falar daqui a pouco, Sobral, uma das que já está aqui participando, é que o acesso é simples pelo radarsebrae.com.br e nós temos hoje uma posição, aqui em Fortaleza é a cidade que já está em funcionamento, já foi homologada, os 121 bairros foram mapeados. E Juazeiro, Sobral, Caucaia, Aracati, agora, até a próxima semana, já vai estar pronto a estruturação do radar, e dia 21, após o lançamento da diretoria, nós já vamos estar com esse acesso permitido também ao público em geral. E Quixeramobim, Iguatu, Baturité, Crateús, Tianguá, Limoeiro e Itapipoca, se Deus quiser até dezembro, que são as nossas 12 cidades polos. Então, o que eu gostaria só de apresentar aqui para vocês é que nós temos realmente essa ferramenta de inteligência, de ambiência de negócio, para que a gente possa visualizar e deixar disponível não só para os nossos potenciais empreendedores, para os pequenos negócios dessas regiões que aqui estão. E, de pronto, agradecer o convite da unidade, através do Regis, Glauber, Cíntia e a equipe. Muito obrigada. Muito bom, Wilmo. Germano, muito obrigado, não só pela parceria, disponibilidade, o interesse, mas pela apresentação brilhante que vocês fizeram. Isso que vocês falaram, Germano e Wilmo, vai fazer a diferença para o empreendedor. Aquele jovem universitário que quer montar o seu negócio, que sonha, né? Então, isso, com certeza, é um apoio, é um suporte, é uma luz. Então,
Nós nos preocupamos com o plano de negócios deles, com as vocações, com a capacitação, mas também com esse arsenal de informações. Então, isso que o Germano mostrou e que a Wilma mostrou estará disponível, ainda mais com a tutoria dos nossos professores, dos nossos colegas. Então, nós estamos muito felizes e esse instrumento de vocês vai ser fantástico para essa retomada, né? Para essa volta, para esse retorno, para esses novos negócios que vão surgir. Muito obrigado, Wilma, parabéns. Germano também, meu amigo, muito obrigado. Será muito útil. E aí, Glauber, vamos dar sequência à nossa apresentação. Perfeito, doutor Reis. O professor Delis vai fazer a primeira fala, que ele tem um compromisso em seguida, e ele é especialista em TI, e ele vai começar aí pelos próximos até 15 minutos, professor. O senhor tem para fazer essa sua fala sobre oportunidades aí na região e dificuldades que possam inspirar os nossos estudantes a pensar em suas startups. Fiquem à vontade, professor. Olá, eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade e vamos lá, vamos que o tempo é curto e vamos correr. Deixa eu tentar já projetar aqui minha tela para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o assunto. Está todo mundo enxergando a tela Startups na TI? Sim, professor. Estou esperando só para ver se ela fica cheinha, mas enfim. Queridos, assim, eu quero iniciar dizendo que o momento ele é extremamente promissor, né? O momento ele é um momento em que, se você tiver disponibilidade, você vai conseguir ter resultados mais rápidos do que você teria há um tempo atrás. O que é que eu costumo dizer para os meus clientes? Eu tenho uma agência digital, tenho uma startup que eu vou conversar um pouquinho com vocês, e sou professor há 10 anos de desenvolvimento de software. Então, assim, o que é que eu digo para os meus clientes hoje? Eu tenho certeza que, inclusive, o próprio Sebrae já fez isso, de que o mercado ele já vinha sinalizando o que nós chamamos hoje de novo normal. Ele já vinha sinalizando que a gente poderia fazer, a gente teria que se adaptar ao novo mercado, a gente teria que se adequar às tecnologias, e os comerciantes, os varejistas, os empreendedores que resistiram a esse momento, eles inevitavelmente foram ficando para trás, né? Foram ficando para trás, e durante esse processo a gente acabou vendo muitas empresas não se readaptarem a esse novo conceito de mercado. Então, eu quero dizer para quem está me ouvindo que fazer startup não é algo tão difícil. E, ao mesmo tempo, se você tiver disponibilidade, você consegue gerar resultados a médio e a longo prazo. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essas 4 empresas aqui. Sempre que eu vou conversar com meus alunos, ou palestrar, ou conversar sobre startup, eu falo sobre essas 4 e existem inúmeras delas, né? Eu quero que vocês pensem comigo. A maior empresa de táxi do planeta, ela não tem um único táxi. A maior de todas. Né? A maior rede de restaurantes do planeta, ela não tem restaurantes. E aí, o que é que eu quero que vocês visualizem em relação a isso? A maior rede de hotéis do planeta, ela não tem hotéis. Queridos, o primeiro passo para você montar uma startup é conhecer a dor de mercado. Eu conheço tantas startups que visualizaram dores minúsculas de mercado e transformaram isso num negócio que foi extremamente útil, né? Eu tenho um colega meu, agora na pandemia realmente deu uma paradinha, mas eu tenho um colega meu que fez um aplicativo que identificava os eventos religiosos perto dele. Então, se tinha uma oração na capela tal, o aplicativo identificava, se tinha um culto em algum lugar, o aplicativo identificava, e ele acabou conseguindo angariar vários dados, conseguindo angariar vários cruzamentos de dados e conseguiu criar uma persona, né, que é um comércio muito forte, que é o comércio religioso. Então, o que é que eu quero passar para vocês? Que sim, nós conseguimos trabalhar para que a gente possa montar uma startup que seja adequada para o seu mercado. Então, quando me passaram aqui, poxa, startup do turismo, como é que a gente pode fazer? Em Jericoacoara, eu moro em Acaraú, em Jericoacoara já tem uma startup que a função dela é única e exclusivamente agendar os transfer. Só isso.
Lá são mais de 60 e o cara está vivendo bem, está ganhando bem, porque encontrou essa dor de mercado. Lá os transfer começam a ser ranqueados, começam a dar estrelinhas como se fossem os Ubers, e ele tem conseguido gerar esse crescimento de mercado. Então, o que eu quero dizer para você que está com vontade de abrir uma startup? Eu vou falar dessas 3 startups rapidinho, para vocês verem como a questão da dor de mercado é algo que você vive. É como o palestrante anterior falou, né? Se você conhece, às vezes, a necessidade do teu bairro, se você ajusta a necessidade do teu bairro, você consegue criar, assim, algo promissor. Então, no caso dessas startups, tem uma startup que ela trabalha muito com a questão da última milha. Vocês, obviamente, sabem que os Correios eles têm uma dificuldade de entregar nos últimos 5 quilômetros. O que foi que essa startup fez? Identificou a dor e se propôs a resolver essa dor. A startup que montou o antirroubo da Apple, não sei se vocês conhecem essa tecnologia, que mesmo o celular desligado, a gente consegue identificar o celular. Então, como é que eles fazem isso? Eles fazem, se alguém que também tem um celular Apple passar perto desse outro celular, eles criam uma conexão de ponte chamada bridge. E é uma ideia tão simples, né? Eu fico com raiva porque eu sei fazer isso, né? Mas a pessoa teve a ideia, a pessoa teve a conexão, a pessoa soube fazer. Então, talvez, meu querido, você tenha na sua cabeça uma ideia que pareça extremamente mirabolante, mas que às vezes, quando adaptado, quando pega uma consultoria espetacular, como é a consultoria do Sebrae, quando pega agências de consultoria que são sérias, você consegue ajustar essa ideia à necessidade de mercado. Então, eu digo para você, o que é legal dentro de startup? O investimento é extremamente baixo. O investimento é extremamente baixo. Tem um aluno meu, ele chama João Vitor, ele tem hoje 17 anos de idade. Ele abriu a startup dele com R$20. É óbvio que mais na frente você vai ter que trabalhar as burocracias, trabalhar o que quer que seja. Mas de início, o que foi que ele fez? Ele comprou um curso de R$20 de como é que fazia aplicativo numa tecnologia chamada Flutter, que é um negócio muito legal, e ele criou aplicativo para rádio. E ele aluga esses aplicativos para rádio. Ele só tem 17 anos, ele aluga por R$100 esse aplicativo, e ele tem hoje 24 rádios com ele. Ou seja, ele ganha 2 salários mínimos, um negócio que é só ele, e é o início de um projeto. Se ele for amparado, né, se o Sebrae chegar forte com ele, se ele buscar esse tipo de ajuda, ele vai conseguir prosperar inevitavelmente. Por quê? Porque existe uma alta capacidade de investimento, de tempo, e o investimento ele é baixo. Então, assim, principalmente na área de TI, o que eu quero dizer para você que está com essa vontade? Pense numa dor de mercado. Pense naquilo que te incomoda. Uma coisa que eu vejo muito, para vocês verem, a gente faz parte dos corredores digitais, que hoje é um dos maiores programas de fomento à startup no estado, se não for o maior, né, que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E é interessante como as ideias aparecem e são ideias que nós aqui do Ceará nós chamamos de ideia besta, né? Rapaz, mas que ideia besta? E quando a gente vai ver, a empresa já atingiu, né, o seu valor de mercado, o seu valuation aí na casa de 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, assim, qual é a tua ideia? Da lista de startups que estão começando a engrenar agora, nós temos uma startup que faz controle de galinha na granja, né, que é de um pessoal de Quixadá, pessoal muito gente boa. E eles já estão caminhando e recebendo aporte de bancos de fora e estão crescendo enquanto startup. Então, querido, tu tem na tua cabeça uma ideia, tu está fomentando essa ideia, começa a estudar para ela. Em startup, em empreendedorismo, o oba-oba, ele só funciona no começo. Tem um cliente meu de contabilidade que ele fala muito, você é o empreendedor ou você é o administrador do negócio? Eu sei que essas coisas não se dissociam, mas elas precisam caminhar lado a lado numa mesma intensidade. Então, o empreendedor é aquele oba-oba, vamos. O administrador é aquele que ajusta essa estrada. Então, queridos, qual é a ideia que está na tua cabeça? O que você quer fomentar? Até que ponto ela pode crescer? Qual é o nicho que ela pode crescer? Então, assim, hoje, todo mundo não, né? A maioria das pessoas está caminhando exatamente para esse nicho. Para o nicho online, para o nicho de infoproduto, para o nicho de coisas que facilitem a vida e facilitem o dia a dia das pessoas. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha startup. A minha startup ela é o Smizer, para vocês verem. Ela já tem 3 anos, né?
e talvez quase nenhum de vocês ouviu falar dela. Ela está entrando agora em fase de patente, né? Nós já solicitamos a patente, nós já estamos crescendo. É uma startup na área de TI. E como é que ela funciona? Ela vem resolver o problema. Eu quero que vocês vejam o problema que ela resolve, para vocês verem como é interessante que vocês fomentem ideias que caminhem para esse gênero, né? Que caminhem para esse caminho. A função do Smize é resolver o problema das geladeiras de cervejaria, geladeiras de refrigerante, geladeira da Kibon, que se perdem quando eles entregam dentro dos comércios. A única função da Smize é essa. Vocês têm noção como é simples? Né? Eu quero que vocês visualizem qual é a dor da Heineken, por exemplo. A Heineken hoje tem mais de 150 mil geladeiras espalhadas pelo Brasil. Dessas, em média, por ano, se perdem aí na faixa de 1%. Né? Então, vocês têm noção que todo ano, a Heineken, esse dado é plausível, é real, ela está perdendo na faixa de 1.500, 2.000 geladeiras por ano, o que dá uma média de 5 geladeiras por dia. E aí você começa a visualizar que há uma dor de mercado e que um produto bem simplesinho, com geolocalização, com informação, ele faz um monte de coisa legal. Ele consegue resolver essa dor. E é exatamente essa empresa que se propôs a investir no nosso produto. Mas ela só começou a querer investir no nosso produto porque ela viu que havia um plano de negócio bem feito, ela viu que os corredores digitais chegaram junto e nos apoiaram nessa criação. Então, o que eu digo para vocês? Vale muito a pena. Se você tiver paciência, se você tiver resiliência e se você conseguir enxergar a dor de mercado. Porque às vezes existe uma dor, mas ela é só sua. Existe uma dor que você quer resolver para você, mas outras pessoas não concordam com essa dor, outras pessoas não têm essa dor. Então visualizem isso. Quando me fala de comércio varejista tem uma infinidade de soluções que você pode criar para que o comércio seja ampliado. Então, o que eu quero que vocês visualizem em todo esse processo? Quais são os passos para você criar uma startup de sucesso? Primeiro, tenha a ideia. 2, conheça como o mercado vai se comportar diante disso, que é exatamente o que o Radar Sebrae propõe, que é um software espetacular. E comece a estudar sobre marketing digital, sobre como é que as pessoas se comportam diante do produto que você quer oferecer, se a solução realmente existe, se a solução não passou do tempo. Às vezes você tem uma ideia, você demorou tanto, né, para ter essa ideia. Eu costumo contar essa história para os meus alunos, e essa história também é verdade. Eu me formei em 2007, né? E o tema da minha monografia era exatamente, me formei em ciência da computação, e eu queria botar na minha monografia, era o tema da minha monografia, que o celular fosse apenas uma carcaça, que a gente colocasse um chip e esse chip fizesse a leitura. Isso em 2007, cheguei até a comentar com o meu orientador, e a gente, não, essa ideia aí não funfa não, essa ideia é muito estranha. E a gente deixou para lá. Então, às vezes, querido, na sua cabeça, a minha função aqui também é incentivar. Na sua cabeça você tem uma ideia, que de início pareça ser mirabolante. Eu acho que quando o cara do iFood pensou no iFood, ele pensou em, poxa, tem 3 restaurantes na minha cidade e eu quero o telefone dos 3, eu tenho que procurar e é muito complicado, e se eu pudesse fazer o pedido, ele começou a perceber essa dor. E aí eu lhe pergunto, quer montar uma startup? Qual é a dor do teu cliente? O que o teu cliente precisa? Como é que tu vai ampará-lo nessa dor? O quão prático é? Costumo dizer, Cris, que de nada adianta você falar termos e números técnicos. Eu posso chegar para vocês e dizer, ó, o Smize, ele funciona com a placa de fenolite, em que a gente faz isso, faz aquilo, mas de nada adianta. Você tem que dizer para o seu cliente, ei, tu tem esse problema aqui, eu resolvo. Com esse produto aqui eu resolvo. Quando você liga um carro, você não está interessado em saber como é que funcionam as várias e inúmeras conexões de mecânica e elétrica para que o carro funcione. Você quer apenas girar a chave e que o carro ligue com segurança e que lhe atenda na sua necessidade de mobilidade. Pronto, startup é isso. Startup, de uma forma bem pueril, né, de uma forma bem simples, é você pegar, ter uma ideia e entregá-la para o cliente da forma mais simples possível. Nós temos casos de empreendedores
que fizeram o Uber da beleza, em que ele cadastra as manicures, os cabeleireiros que fazem atendimento em casa. Olha que ideia interessante, olha que ideia aplicável em Sobral, por exemplo, olha que ideia que pode ser trabalhada em relação a vários nichos de mercado, né? Existe uma startup chamada List It, que é do meninozinho bem novinho, se não me engano, ele é de Pernambuco, que é uma startup que trabalha exclusivamente com material escolar. O que ela faz? Você coloca a lista do material escolar dentro do aplicativo e ele te diz os lugares que estão mais baratos e faz as compras. Olha que ideia simples, que ideia de fácil implementação. Se você pegar um desenvolvedor bom, você consegue fazer isso em uma semana. Então, o que eu quero passar para vocês? O mercado está clamando por soluções que sejam práticas na área de TI. O mercado está procurando isso com muita voracidade. E talvez você tenha na sua cabeça a sua ideia de 1 milhão. Basta que você tenha paciência. O Smith está começando a criar fôlego agora, né? A receber aporte financeiro, a existir enquanto empresa, a sair a patente. Mas foram 3 anos. 3 anos de muita luta, de muita viagem, de muito investimento, de muita vontade de desistir. Parece clichê quando se fala de empreendedorismo, esse negócio, não desista, vá para cima. Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o caminho é árduo, mas lá na frente, né? Eu tenho convicção de que vale a pena. Então, queridos, é isso que eu tenho para falar para vocês. Dizer que comece a sua startup com R$20. Vá lá na Udemy, na Udemy, né? Não sei nem pronunciar direito o nome, ou na Hotmart. Escolha algo da sua habilidade, né? Estude, se aprofunde e comece a trabalhar. Eu acredito que startups de garagem, como a Apple, como a Amazon, né? Elas começaram exatamente com esse desejo de ser útil para as pessoas. Se a sua startup for útil para as pessoas, você já iniciou uma caminhada de sucesso. Então, meu desejo é esse para vocês. Agradecer essa oportunidade. Tentei ser o mais sucinto possível, né? Se vocês tiverem vontade de falar comigo, ou conhecer o trabalho, esse é o meu Instagram pessoal, Délis Carvalho, esse é da minha agência, Agência Digital Criarte. Dizer para vocês só um detalhezinho importante, que vocês já devem ter ouvido falar isso inúmeras vezes em curso de marketing digital, esse processo todo. Crie um Instagram para você e não se incomode tanto com o número de seguidores. Se incomode se esses seguidores se adequam à sua persona, se adequam ao seu tipo de produto, né? Às vezes você tem um produto que é de bairro, e aí você pega e anuncia no Jornal Nacional. O Jornal Nacional atinge 90 milhões de pessoas que não te interessam. Agora tu tem um Instagram. Eu tenho um cliente meu na cidade de Cruz, o Instagram dele tem 340 pessoas em média. É uma empresa de moda, né? Tem umas 340 pessoas em média. E o pessoal é aperreado, porque tem tão pouca gente, tem muito Instagram cheio. E a própria dona diz, eu não me aperreio não, porque tem coisas que eu ofereço no Instagram que não dá tempo nem de eu descer para a loja. Instagram forte, querido, é aquele que vende. Quer fazer uma startup de sucesso? Prepare a sua casinha. Estude, prepare as redes sociais e aí você convida as pessoas. De nada adianta você convidar as pessoas se sua casa está desarrumada. Arrume a casa, arrume as redes sociais, crie propriedade na sua startup e o meu desejo é que você tenha sucesso. Queridos, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Alijane, obrigado pelo convite, obrigado a todos e é só ligar. Professor Délis, muito obrigado. Foi bastante esclarecedora aí sua fala, foi muito interessante, foi um prazer lhe conhecer. Assim, isso foi bastante inspirador mesmo. Vou pedir agora para que a nossa segunda especialista, a doutora Tereza Mota, possa tomar a palavra em mais 15 minutos de atividade nossa. Agradecer a confiança e dizer que eu vou começar minha fala me ancorando o que eu ouvi do doutor Germano e da doutora
Tá ruim a conexão, não estamos escutando. Não estou escutando, logo você Não. não ouviu nada. Está falhando. Bom, vamos tentar, né? Eu fiz os agradecimentos, parabenizei o doutor Regis. Ouviu agora? Falhou. Não, acho que as pessoas não conseguiram entender. Então, vou fazer o seguinte, eu vou sair. Ok. Vamos tentar uma reconexão com a doutora Tereza e vamos passar a palavra para a Lucileide. Aí a Lucileide faz a fala dela e depois a doutora Tereza faz a fala. Pronto, Lucileide, pode assumir. Bom dia a todos, né? Um prazer eu estar aqui representando a Ibiapaba. Eu trabalho no turismo já desde 2016 e nós fizemos a implantação da Rota Turística Mirante da Ibiapaba e eu vou aqui apresentar um pouco da história, como a gente fez esse trabalho e quais são agora os nossos desafios. Vocês estão vendo aí a apresentação? Estão vendo Ainda não. a apresentação? Ainda não, Lucileide. E agora? E Agora, agora? ok. Estão vendo? Ok. Ok, então eu gostaria assim de apresentar um pouco o que é a Ibiapaba, né? A gente tem aí 3 regiões, regiões de Itapipoca e região de Sobral. Nós estamos numa chapada e aqui nós temos o turismo de aventura, o turismo de natureza, nós temos uma arquitetura, a primeira igreja do estado do Ceará está localizada na nossa região, em Viçosa do Ceará. Nós temos um potencial muito forte de floriculturas aqui na Ibiapaba. Nós temos cachoeiras, nós temos o menor parque, um dos menores parques do Brasil, e é um parque muito charmoso, que é o Parque Nacional de Ubajara. E nós temos também bons ventos, inclusive nós temos aí um potencial de eólicas muito interessante aqui na nossa região. Então, como foi que tudo começou? A Ibiapaba é uma região de acesso fácil e rápido, e nós estamos muito perto da capital do Ceará. Aqui nós temos uma diversidade de cenários de climas, temos florestas, fazendas, cidades históricas, faunas, flora. E o nosso clima aqui é ameno. Nós estamos muito perto também da capital do estado do Piauí. Nosso turismo de lazer, de esporte, de aventura é muito forte. E em 2014, o governo do estado ele fez um planejamento integrado do turismo e indicou nesse planejamento algumas atividades, algumas fortalezas aqui da nossa região. E aí, com base nesse planejamento, nós fomos buscar uma metodologia, por indicação do SEBRAE, que era chamado o Turismo de Destinos Inteligentes, onde a gente trabalhou a governança, a experiência, a tecnologia e o desenvolvimento sustentável. E foi exatamente em 2006, por provocação da Secretaria de Turismo de Estado e também por provocação do nosso superintendente Cartacho, que nós tivemos a ideia de fazer a rota, o circuito das rotas do estado do Ceará. E aí surge a ideia,
através de uma reunião de empresários aqui da Ibiapaba, para que se criasse uma rota turística aqui na nossa região. E aí, a partir de 2016, exatamente do dia 2/7, nós começamos esse trabalho de estruturação. Nós fomos buscar associações de empresários, cooperativas, prefeituras, e começamos a conversar com essas pessoas sobre a ideia de trabalhar Ibiapaba desse eixo do turismo. Naquela época, em 2016, nós tivemos, a Ibiapaba era muito conhecida como um celeiro de desenvolvimento do agronegócio. Porém, em 2016, a gente teve um indicador de estiagem muito forte. O açude que abastece a região da Ibiapaba, que abastecia também as pessoas que trabalhavam no agronegócio, ele estava secando e houve uma proibição por parte da COGE de que essas pessoas não utilizassem mais aquela água para a produção agrícola. Então, a partir disso aí, nós buscamos novas alternativas para Ibiapaba. Então, fizemos uma reunião com todos os prefeitos, com vereadores, com empresários, e lançamos a ideia de ter no turismo o principal eixo de desenvolvimento da região da Ibiapaba. Porém, nós não esquecemos, nesse momento, a gente puxou dentro do Pedintes, né, do planejamento lá do Estado, alguns municípios que tivessem maior potencial turístico. E aí a gente encontrou os municípios de Viçosa, Tianguá, Ubajara, São Benedito, e foi através desses municípios que nós startamos as primeiras soluções do turismo aqui para Ibiapaba. Então, nos jornais, naquela época, estava estampado aqui que 33 milhões por ano era a nossa produção agrícola, né? Porém, nós não tínhamos água para poder estar incentivando essas pessoas. Inclusive, aqui a gente produzia, além do tomate, do pimentão, das hortaliças, a gente produzia flores e a gente produzia também de forma orgânica. Essa nossa produção era muito forte, porque na época nós tínhamos também um trabalho muito forte com a Nutrilite, que já trabalhava naquela época a acerola orgânica, e a gente se envolveu muito. Então, o que a gente tinha que fazer para poder iniciar esse trabalho do turismo a partir dessa primeira reunião? Envolver os atores. Então, nós começamos a fazer reuniões. Através das reuniões, a gente identificou que não bastava só a gente dizer que a atividade do turismo era uma alternativa para a região da Ibiapaba, mas a gente precisava mostrar para as pessoas que o turismo ele dava certo aqui na Ibiapaba, porque já tinha dado certo em outros lugares. Então, nós começamos a fazer visitas técnicas e fomos em diversos lugares, e, inclusive, visitamos também o Beach Park, porque as pessoas daqui, todo mundo pensava em colocar um toboágua no seu sítio, alguma coisa parecida com o Beach Park, em menor proporção, mas queria dar lazer às pessoas. E aí, a gente fez um pacto de cooperação com o poder público, com o SEBRAE e com os atores locais. E foi a partir daí que a gente começou um trabalho de definição de papéis. A gente precisava definir qual era o papel de cada um, porque a experiência de alguns projetos que já tinham sido coordenados aqui na Ibiapaba é que não passava do planejamento. Toda vida que se pensava numa roteirização, que se pensava em alguma coisa de desenvolvimento regional, existia um barrismo muito forte com relação aos municípios. Então, a Ibiapaba ela não tinha um planejamento integrado. E aí, a primeira coisa que a gente pensou foi definir os papéis de cada um. Como é que nós vamos fazer isso? E aí definimos o papel do SEBRAE, o papel do grupo gestor, o papel dos municípios. Criamos, né, esse grupo gestor exatamente com empresários, com o poder público participando, botando os dois entes para conversar, porque até então existia também
Aquela coisa de dizer, essa culpa aí é do prefeito, é o poder público que não faz. E o poder público, por sua vez, dizia que a culpa era dos empresários. Após isso aí, a gente partiu para a prática, que foi exatamente a questão da qualificação e adequação dos equipamentos. Fizemos o mapeamento desses equipamentos e percebemos que a gente precisava qualificar esse segmento para que ele se profissionalizasse. E aí, no nosso território, nós temos aqui um curso de gastronomia, que é do IFC de Ubajara, e aí esse curso nos ajudou muito. A universidade, a inteligência acadêmica, nesse sentido, nos ajudou muito, porque a gente trouxe para dentro do projeto também essa gestão profissional, para que a gente pudesse sensibilizar os empresários da necessidade deles estarem ofertando um padrão de qualidade melhor dentro do seu segmento, seja ele na área de restaurante, mas também na área de hotel e na área de equipamentos turísticos. Qualificamos também a cooperativa, que aqui a gente tem uma cooperativa de guias, a gente começou também a qualificar, porque a nossa preocupação em estar lançando um projeto que a gente estava, naquele momento, visualizando como turismo de natureza e aventura, era a questão da segurança também dos nossos visitantes. Então, essa parte da qualificação e a parte também da constituição do grupo gestor foi muito forte. Começamos a olhar o mercado, que era o que o mercado queria, e a partir do que a gente identificou como o que o mercado queria, a gente começou a trazer essas qualificações, através de consultores, através de cursos, através de missões técnicas e através da adequação do equipamento ao que o mercado estava querendo. Fizemos ações de comercialização, criamos a marca, desenvolvemos um site, elaboramos material promocional e partimos para o mercado, né? Colocamos essas pessoas para irem para feiras regionais, nacionais, a conversar com as pessoas. Porém, o que nós trabalhamos mais para a Rota Mirantes da Ibiapaba e o segmento do turismo da Ibiapaba foi exatamente a cooperação. Nós buscamos trabalhar sempre a cooperação e hoje a gente ainda faz muito isso. O grupo gestor continua constituído e funcionando muito bem. Os municípios, os prefeitos hoje entendem que o eixo do turismo é um eixo forte aqui na nossa região, que ele pode, inclusive, agregar outros segmentos. Através do turismo, eu trabalho o agronegócio, eu trabalho as pequenas comunidades rurais, eu trabalho o artesanato, eu trabalho o comércio, que é muito forte, e eu trabalho também a economia criativa. E aí, a partir desse trabalho, a Ibiapaba passa a ser também, dentro dos projetos do macro segmento do turismo, a gente já tinha aí uma rota constituída, porque até então a Ibiapaba ela era conhecida como agrícola e comercial, mas o turismo ainda não era tão forte. E aí, dentro desse trabalho de integração, eu trago aí essas figuras para que vocês vejam, né, o que foi que nós fizemos. Nós pegamos uma propriedade rural, histórica, lá de Viçosa do Ceará, que é uma cachaçaria, e transformamos num equipamento turístico. Lá você faz o seu roteiro turístico na cachaçaria, você conhece a história da família desse casario, que é histórico, e você come a comida local. Então, a gente proporciona essa economia mais próximo, né, e o SEBRAE cumpre aí sua missão, que é transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. E agregamos também a economia criativa, porque o turista, quando ele vem, ele quer ver novidade, ele quer se sentir parte da história daquele lugar. E aí, a partir desse nosso trabalho, a imprensa começou a chegar, que também era isso que a gente queria atrair, a gente queria trazer a imprensa para que a imprensa pudesse ver a Ibiapaba e a gente pudesse nos comunicar
e cada vez mais trazer pessoas para ter a experiência da Ibiapaba. Porém, a gente também aqui, a gente tem um potencial hídrico muito interessante. Nós temos 7 parques eólicos aqui na região da Ibiapaba, né? Por que eu trouxe essa lâmina para cá? Para colocar para vocês que a gente também pode fazer turismo nessa atividade da economia aqui da Ibiapaba. E, após todo esse trabalho que a gente fez, um dos nossos grandes orgulhos é que, até então, só a imprensa regional, a imprensa do Ceará, estava aqui na Ibiapaba, olhando o nosso trabalho. E nós tivemos a felicidade de ter uma revista especializada, conversando com as pessoas, divulgando o nosso roteiro. Inclusive, nós somos temas também de um Globo Repórter da Rede Globo. Então, isso foi resultado muito forte do trabalho aqui da Ibiapaba. E hoje, após pandemia, quais são realmente os nossos desafios? A gente precisa de mais curso técnico na região, porque esse segmento ele cresceu, mas a gente precisa estar qualificando a mão de obra constantemente. Nós precisamos de uma qualificação profissional acadêmica, porque os nossos empresários, muitas vezes, apesar da consultoria do SEBRAE, da participação deles em grupo gestor, ainda falta muito essa questão da profissionalização. Nós não temos na Ibiapaba um curso de nível superior na área do segmento do turismo. Então, é uma oportunidade também, é um desafio, mas é também uma oportunidade. A qualificação dos serviços ofertados ao visitante, um grande desafio que a gente tem aqui, até para integrar o comércio e os outros segmentos que são fortes aqui na região, é a Ibiapaba conhecer a Ibiapaba. Então, esse é um grande desafio, né? Porque agora, pós-pandemia, a gente sabe que o número de turistas ele reduz porque ele fica meio sem saber se o destino realmente é seguro. Então, a gente precisa ter uma estratégia e criar alguma coisa, uma solução para que a Ibiapaba possa conhecer a Ibiapaba. A gente trabalhar a questão da divulgação, né? Internamente, e agregar também outros segmentos junto com a gente aí. E a Ibiapaba precisa conhecer a Ibiapaba com visão de negócio para que a gente possa visualizar as oportunidades. A implantação dos protocolos nos segmentos turísticos também é um desafio. Comunicar o destino como destino seguro, inclusive, as empresas que a gente está contactando, todas elas hoje têm que ter cadastro para poder fazer parte da rota turística, tem que ter o cadastro e tem que ter o selo turista seguro do EBITU. Um outro desafio nosso é implantar cada vez mais o turismo de base comunitária no destino Ibiapaba e implantar o turismo digital. Então, cada vez mais a gente precisa ter dados do nosso turista, quem é o turista que vem na Ibiapaba, né? Fazer aí um Big Data, qual o turista, o que ele consome, o que ele vem fazer aqui, para que a gente possa, diante de posse desses dados, a gente está criando estratégia para a gente, pós-pandemia, a gente está fortalecendo cada vez mais esse destino. E aí eu trago também para vocês aqui algumas fotografias do que já acontece na Ibiapaba. Hoje é muito forte o turismo religioso, a partir do nosso ícone, que é o ícone Santuário de Fátima, em São Benedito. Existem já caminhadas, romarias, as pessoas saem de uma localidade para outra internamente e vêm para conhecer. Agora, o entorno desse santuário, a gente precisa trabalhar melhor. A parte da alimentação, a parte comercial, a parte de hospedaria, para poder a gente reter esses visitantes aqui na nossa região.
O turismo, o ciclismo também está muito forte aqui na nossa região, inclusive vocês estão vendo aí que já existem várias associações. Então, esse modelo de ter um grupo gestor, de ter uma associação por trás, as pessoas aqui da Ibiapaba, quando pensam em fazer turismo, em se organizar, elas pensam logo em criar um grupo para que elas possam estarem juntas, né? E as caminhadas de baixo percurso também, que já está muito forte aqui na nossa região. Então, isso também é um desafio de como agora nós vamos criar isso agora para vender isso também para o turismo, o turista, a exemplo do que faz hoje Santa Catarina. E aí, gente, era isso aqui que eu queria apresentar para vocês, né? Eu acho que se a gente juntar dentro desse programa de startup essa inteligência dos estudantes da academia na busca de solução, nós vamos ter aí um turismo que seja conectado. Eu acho que a Ibiapaba sozinha ela não se vende, mas ela tem que se conectar com o turismo também da Rota das Emoções e das outras rotas também do estado do Ceará. Se a gente estiver conectado, a gente consegue suprir aí o nosso grande desafio, que é voltar com tudo aí nesse segmento que foi tão abalado por essa crise que ninguém esperava. O mais é agradecer aqui a participação, agradecer ao Regis, ao Glauber, ao Ilba, agradecer também ao Magalhães, que fez a indicação, né? E dizer que a gente conta com vocês para que traga para a gente soluções para que a gente fortaleça cada vez mais o turismo e os pequenos negócios aqui na Ibiapaba, mas também no estado do Ceará. Muito obrigada. Perfeito, Lucileide, muito bom. Agora vamos tentar com a professora Tereza. Vamos ver se a gente consegue dessa vez, professora. Você me ouve? Sim, escuto. Que bom. Então, eu gostaria, como disse da outra vez, e vocês não me ouviram, de parabenizar ao Regis e a você pela iniciativa, agradecer a aliança da Suilane e dizer que eu vou começar a minha fala pegando duas observações da fala do Germano e da Wilma. O Germano trouxe que a proposta de transformar pelo empreendedorismo, e aí ele trouxe justamente que no cenário pós-Covid, a moda sofreu consideravelmente, nós sabemos disso. E a Wilma apresentou maravilhosamente, eu agradeço a você, Wilma, e como professora da Faculdade Luciano Feijão, vou trazer a ideia do radar e da plataforma do Sebrae de oportunidades para os meus alunos. Obrigada, professora. Incrível, fiquei muito bem impressionada. E aí eu observei atentamente os dados que o Germano mostrou e que você mostrou e vi que, de fato, o comércio varejista, obviamente, está em primeiro lugar, mas a moda ocupa um lugar de destaque no território de Sobral. Foi ótimo, Glauber, que você tenha colocado o professor, o nome dele, estou tentando lembrar, mas, enfim, o professor de TI para falar na nossa frente, porque eu fiquei imensamente confortável, porque as ideias que a gente vai apresentar aqui, todas dependem dessa área. Eu fico muito feliz que a gente tenha, obviamente, nós vamos precisar de profissionais de várias áreas, mas eu fico muito feliz que a gente tenha de Sobral algumas pessoas que vão poder nos ajudar, como é o caso do professor Yannis, o professor Zé Wellington está também conosco, que vai poder dar uma mexida, o professor Rafael do IFCE está aí conosco, a professora Márcia Rodrigues já se ausentou. Como é que a gente fez esse trabalho por demanda da Suilane? A ideia era apresentar
a potencialidade econômica de Sobral. E aí existem 2 projetos muito fortes nessa área, que o SEBRAE vem apoiando por orientação da diretoria, que um é um projeto do governo do Estado, que são os clusters econômicos de inovação, e outra é uma iniciativa do próprio SEBRAE, a exemplo, Germano, do projeto Ecossistema de Empreendedorismo, que é o projeto Ecossistema de Inovação de Sobral, que, obviamente, absorve, ou melhor, incorpora o ecossistema de startup e o ecossistema de empreendedores. Para ambos, o setor econômico da saúde são visíveis, e o setor econômico da moda. Eles se destacam em ambos os projetos. E uma das soluções visualizadas está exatamente no ecossistema de startup. E, por isso, parabenizei a iniciativa do Regis e do Glauber em chegar para a gente com essa proposta, ok? Muito bem. Feito isso, diferente das outras apresentações, o que a gente vai trazer para vocês são resultados que podem animar o processo de startups. E como é que podem animar? Porque aí o que a gente traz é o resultado de 5 reuniões foram criadas para consolidar e para construir o ecossistema de inovação em Sobral, fóruns empresariais de empresários do segmento da saúde. E ouvindo a demanda desses empresários, a gente fez aí algumas sugestões e, obviamente, pesquisando sobre startups do segmento da saúde, que já existem no Brasil, a gente linkou as demandas dos empresários da saúde com essas startups. Então, por exemplo, no segmento da saúde, foi dito com muita ênfase, nós temos fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, pessoas de academia, proprietários de farmácia, e aí foi dito com muita ênfase que, até a partir de uma apresentação que houve lá, que Sobral necessita de aparelhos para tratamentos que não sejam os que já existem no mercado. E aí a gente pesquisou, existe uma startup que o nome chama Efesto, que já faz aparelhos específicos para tratamentos ortopédicos a partir de impressoras 3D. Então, quando eu vejo conosco professores como o Iales, professores como o professor Rafael e, obviamente, pessoas de TI, acho que a gente vai precisar mobilizá-los. Eu acho que pode haver uma orientação para os nossos estudantes, desde que tenham o pessoal da saúde, fisioterapeutas, estudantes de medicina juntos nessa direção. Isso é uma demanda concreta. Uma outra demanda muito forte que houve foi os profissionais da saúde se ressentem, e aí eles vêm nos procurando, de educação em saúde. Eles não sabem gerir as suas empresas, eles não sabem fazer gestão, porque os cursos na área de saúde, seja medicina, seja odontologia, seja fisioterapia, na verdade, eles só formam na área especializada em saúde. E não adianta a gente colocar um profissional de saúde em sala de aula para aprender administração. E aí eu também andei pesquisando e já existe algumas, e aí incorporam inclusive realidade virtual, algumas startups que conseguem formar o profissional na área específica, mas trabalhando o contexto do próprio profissional. Eu acho que a gente tem que evoluir para startups dessa natureza. Por isso a ideia. Plataformas de gestão para clínicas e hospitais públicos e privados, isso já é uma coisa mais simples, tá certo? Visando o agendamento. Isso também foi uma coisa muito comentada, até por proprietários de farmácia de manipulação. Agora, no pós-Covid, com a abertura da economia, que não é total,
as pessoas procuram as clínicas, mas isso tem provocado algum tumulto. A gente ouviu do professor que um software simples pode facilitar essa questão. Comunicação e acolhimento. Isso foi muito discutido e muito demandado. Nem sempre os profissionais que trabalham em clínicas, que trabalham em hospitais, têm uma formação específica que trabalha a questão do acolhimento ao paciente. Quando você procura um hospital, uma clínica, você tem uma dor física. E é muito importante que essa dor física seja trabalhada antes, tá certo? A questão do sentimento do outro seja trabalhado antes de qualquer coisa. Não é numa universidade que você passa isso. Se você tiver alguma plataforma que dê suporte às empresas públicas e privadas nesse sentido, você pode facilitar. Eu também pesquisei, já existe, o nome da plataforma está aí, obviamente ela tem outros serviços, mas é para servir de base aos que vão trabalhar nessa linha. Os psicólogos em Sobral já estão atendendo virtualmente, mas eu acho que a gente pode avançar nesse sentido. E aí eu encontrei também duas startups que estão trabalhando com quem trabalha, e agora, depois da pandemia, isso é mais visível, a demanda por serviço na linha de saúde mental, e eu encontrei duas plataformas que atendem até a público corporativo. Nós temos trabalhado muito perto da Grandene, no outro segmento que eu vou lhe falar, e a Grandene, por exemplo, tem dado uma atenção especial para isso. E aí eu encontrei duas startups, que o nome está registrado aí, que já fazem esse trabalho, inclusive com a possibilidade de você escolher pela startup qual é o profissional que você quer e até efetuar também o pagamento pelo serviço. A gente tem algumas pessoas no grupo de saúde, no Fórum Empresarial de Saúde, que trabalham com nutrição, e a gente sabe, ouviu também de algumas empresas, aí não no Fórum Empresarial da Saúde, mas em outros fóruns, e a gente linkou com a questão da saúde, que a nutrição tem sido um aspecto muito enfatizado e observado pelas empresas para evitar doenças crônicas e para prever as próprias mazelas da Covid. Muito bem, isso aí é uma startup paulista que está trabalhando só com o segmento empresarial, por isso ela chama B2B, mas essa ideia pode ser estendida também para outros profissionais de nutrição que atendam o serviço a partir de uma plataforma. E, por último, essa talvez a mais ambiciosa, mas eu não descarto para Sobral, até porque a gente não precisa ficar preso aos acadêmicos só de Sobral, dando suporte aos estudantes. Para isso, a gente já trabalha, a RedNIT pode dar suporte em rede. É o uso da inteligência artificial para dar suporte às clínicas nos diagnósticos dos radiologistas. Então, assim, em síntese, era essa a proposta das startups para a saúde. Isso não são ideias nossas, a gente apenas tentou traduzir as demandas que a gente vem acompanhando no fórum, e a Suilane e a Mariana, que estão conosco, têm vivenciado todas essas demandas do fórum, buscando startups que já existem no Brasil para ilustrar, para que os professores que estão conosco e outros que devem ser convidados para incorporar. Obviamente, eu não vi aqui, não conheço todos, mas eu não vi profissionais de saúde, a gente vai ter que juntar o pessoal de TI, de outras áreas, com professores da área de saúde, para poder orientar esses estudantes universitários que são os nossos potenciais empreendedores. Rapidamente, para reforçar o que disse o doutor Germano e mostrou a doutora Wilma, na área de moda, a gente também tem demandas muito grandes.
até porque o escritório de Sobral atende, além de Sobral, a 2 outros distritos que têm uma potencialidade enorme e que estão vivendo situações extremamente angustiantes. E são ideias que eu acredito que a gente possa atender com os próprios professores de Sobral de uma forma muito rápida. Primeiro, deva-se dizer que o próprio Dr. Rossi da Grandene vem sendo o padrinho do Fórum Empresarial da Moda, se prontificou, inclusive, e vem fazendo isso, de colocar para profissionais da Grandene para interagirem nesse processo. Então, a primeira ideia que a gente traz é a ideia de uma plataforma multiprofissional que possa desenvolver a criatividade para os produtos dos diversos segmentos e polos do setor, de acordo com o mercado. E aí a gente tem, por exemplo, em Sítio Alegre, um polo de lingerie, e tem em Itaperuaba um polo de confecção infantil com bordados. Eu acho que isso não é tão complicado. A gente já descobriu no IFCE professores que, apesar de serem da área de administração, vêm por todo um talento trabalhando essa área e dentro do próprio fórum da moda profissionais dessa área. Então, acho que é reuni-los, colocar o pessoal de TI perto e trabalhar com jovens empreendedores. Uma plataforma web de inovação aberta, isso foi uma ideia interessantíssima que, pesquisando, depois que a Suilene nos pediu, eu vi e juntei com a inquietação que a gente está vendo dos pequenininhos no Fórum da Moda, capaz de, a partir de um processo de inteligência coletiva, impulsionar o desenvolvimento de novos produtos. Então, assim, Glauber, e você que vai estar à frente desse processo, apoiando os escritórios e os professores, eu sugiro que faça um passeio por essa Eureka Lab, é bem interessante o que eles vêm trabalhando. Essa é uma startup que já trabalha dessa maneira e, obviamente, tem que ser adaptada à nossa realidade. O outro é uma plataforma capaz de sistematizar e oferecer informação e conhecimento sobre design e produção de moda. Já existe o Line Ateliê Criativo, e aí nós já temos a oferta da própria Grandene para nos passar material gratuito que pode trabalhar nesse sentido. Então, veja, a matéria-prima para os estudantes que vão trabalhar nessa plataforma, ou melhor, o insumo, já está dado, não a matéria-prima, mas um dos insumos. Muito bem, e aí vai uma provocação para o professor Rafael. Não dá para os pequenos trabalharem com CAD/CAM, professor, mas, assim, um trabalhinho de impressora 3D na linha de modelagem para os pequenos segmentos do setor é plenamente viável, e a gente consegue fazer isso através de, juntando com o pessoal que trabalha plataformas, e eu ficaria extremamente realizada, e aí já pensou, doutora Suilene, chegar no Fórum da Moda com essa sugestão pronta. Marketing digital nem se fala, e de novo a gente tem gente do IFCE trabalhando essa área. Eu sei que o Sebrae tem formação nisso, doutor Regis, eu sei que oferece, mas não funciona assim. Para os pequenininhos, eles têm que aprender fazendo, tem que ser diuturnamente. E aí uma startup que possa, de novo, trabalhar teoria e prática é o ideal. O comércio eletrônico, e aí, de novo, eu descobri uma plataforma que chama NASE, isso é uma sigla de um nome maior, mas é extremamente interessante, que ela faz um tipo de economia colaborativa, ela faz uma vitrine. Imagina ter uma vitrine dos produtos de Itaperuaba e uma vitrine dos produtos me fugiu o nome agora, eu disse há pouco tempo, mas, enfim, do pessoal que trabalha com lingerie, tá certo? E conectar esses fornecedores com os atacadistas do resto do país. Isso daria uma impulsionada nessa economia enorme, não é? E, por último, fornecer, através de instrumentos de tecnologia da informação, formação específica, sobretudo na área financeira.
Vocês não imaginam, a gente viu um dos empresários que é mais participativo, que tem uma empresa de bordados personalizados, questionar o Rossi, nos pediu para levar para o fora. E como é que eu faço custos? Não é numa aula de custos, nem do Sebrae, não estou desmerecendo, sou consultora do Sebrae, sei que os consultores dão o melhor, nem na Luciano Feijão, que eles vão aprender isso. Os pequenininhos precisam estar sistematicamente com isso à disposição deles. Veja, eu tenho uma formação acadêmica enorme, vocês conhecem. Todos os dias, e agora na pandemia, com mais frequência, eu tenho que ligar um vídeo para aprender alguma coisa que eu já tinha estudado. Imagina um pequeno que está começando. Eu acho que era isso, tenho a impressão que esse era o último slide. O outro é só de agradecimento e de colocar esse número do meu WhatsApp, me colocar à disposição de vocês para ajudar no que for possível, ok? Muito obrigada. Doutor Regis. Bom, gente, obrigado. Acho que conseguimos concluir aí o seminário. Foi de altíssimo nível. Eu fico muito feliz com todas as informações que foram geradas aí para contextualizar esses desafios e potencialidades econômicas dessa região. Espero que a gente consiga fazer chegar até os estudantes que vão participar do nosso desafio todo esse conjunto de informação. E aí eu queria já aproveitar para pedir para vocês começarem a divulgação para as inscrições do desafio, que acontece daqui a 10 dias. Dia 17, a gente vai começar o desafio, é uma semana de atividades. O link da plataforma Simpla já está à disposição de todos. Já recebemos algumas inscrições, mas eu acho que a gente precisa agora reforçar a importância dos estudantes conseguirem participar desse desafio, que é importante para eles entenderem como eles podem empreender, né, sua startup, tocar uma ideia de negócio, e aí a gente vai focar esses segmentos que foram apresentados hoje. Eu estou mandando aqui no chat o link da plataforma, do Simpla. Peguem esse link, divulguem para os seus parceiros, estudantes, e a gente daqui a 10 dias vai começar aí o desafio, da primeira edição do desafio desse ano. E aí eu queria só agradecer a participação de vocês. Passo aqui para o Dr. Regis fazer o encerramento. Beleza, Glauber, muito bem, parabéns. Eu vou passar a palavra para o Germano, e já agradecido a ele, a doutora Tereza, Lucileide, o professor deu uma aula aí, parceiro também, sobre o TI. Enfim, Germano, por favor, amigo. Meu amigo Regis, eu levantei a mão para poder parabenizar. Eu acho que nós ganhamos uma manhã extremamente positiva. A fala do professor Dares foi bem enfática na criação de startups de forma muito prática, simples e de bom entendimento. Depois nós tivemos uma aula de território aí da Lucileide, que trouxe todo um aparato do Mirante lá da Ibiapaba. E fechamos com chave de ouro com a doutora Tereza, né, que nos trouxe aí um estudo muito bem feito da moda e da saúde, inclusive já com startups que podem contribuir, mas também provocar outras startups que possam ser criadas, que esse é o grande objetivo. E a sua equipe toda aí, meu amigo, parabéns, foi um sucesso. O Ilma também trouxe um excelente instrumento que nós vamos usar nas nossas principais cidades e depois até abastecer esse radar para outras oportunidades. Então, eu fico muito feliz de estar podendo participar desse processo junto com a sua equipe e com os nossos colegas dos regionais, para que a gente possa realmente fazer uma excelente entrega no final do ano com o desafio Startup Ceará. Parabéns, meu amigo. Tudo de bom. Muito obrigado, Germano. A gente só tem mesmo a agradecer a todos, a você, ao Wilma. Vocês fizeram uma apresentação belíssima. Nós vamos fazer isso em outros regionais. Só tenho que agradecer. Muito obrigado a essa equipe aí maravilhosa. O próximo passo, o Glauber falou, são equipes de 3 potenciais empreendedores que vão estar acompanhados, profissionais como a doutora Tereza e dentre outros, já fizemos a capacitação dos mentores, estaremos aqui sempre acompanhando, e em novembro a gente vai fazer a grande final, são 2 semifinais e uma final, na Semana Global do Empreendedorismo.
Muito obrigado, Germano. Suas palavras são sempre muito motivadoras, doutora Tereza. Enfim, a toda a equipe, de coração, muito obrigado. E a gente está pronto aqui, os nossos articuladores regionais, para tirar dúvidas, dirimir, receber, encaminhar e construir um empreendedorismo diferente. Muito obrigado, amigos. Bom dia.